Bem, debaixo dos nossos pés existe todo um universo oculto, sabe? Pulsando com vida. E hoje a gente vai mergulhar fundo nos segredos da pedologia, que é a ciência do solo. Vamos descobrir juntos como aquilo que a gente costuma chamar de Terra, na verdade, é um dos sistemas mais complexos e, olha, mais vitais do nosso planeta. É fácil a gente olhar para baixo e pensar que é só terra, né? Mas essa pergunta aí, ela é fundamental, porque o chão, na verdade, é como se fosse uma metrópole subterrânea. É isso! Cheia de bilhões de organismos que sustentam toda a vida que a gente vê aqui na superfície. Olha só isso. Isso aqui é o que chamamos de perfil de solo. Pensa nele como uma biografia da Terra, só que escrita em camadas. Cada cor que a gente vê aí, cada textura, está contando uma história. Uma história de clima, de vegetação, do tempo. É, literalmente, a jornada visual de uma rocha que era inerte, sem vida, se transformando num verdadeiro berço para a vida. Então, a grande questão é, como é que essa mágica acontece? Quer dizer, como é que uma rocha dura, sem vida nenhuma, se desfaz e cria esse solo fértil que alimenta florestas, campos, tudo? Bom, a resposta começa com um processo implacável. E a palavra-chave aqui é intemperismo. Guarda bem esse nome. Pensa nele como um trabalho lento, sabe? Bem paciente da natureza. Ela usa água, gelo, vento e até a própria vida para ir esculpindo e quebrando as rochas, preparando o terreno todo para a criação do solo. É o primeiro passo de tudo. E tudo começa de um jeito bem humilde, com uma rachadura. Uma fissurazinha quase invisível que se torna a porta de entrada para uma mudança, nossa, monumental. Essa imagem aqui captura isso perfeitamente, o poder do intemperismo físico. Imagina só, a água entra numa fenda da rocha, aí vem o frio, ela congela, expande e pronto, vira uma cunha, quebrando a rocha de dentro para fora. É a força bruta da natureza abrindo caminho, sabe? Bem impressionante. O ponto principal aqui é que esses três processos trabalham juntos, em harmonia. Primeiro, o passo 1, a quebra física, tipo o gelo que a gente acabou de ver. Ela abre as portas, né? Depois vem o passo 2, a mudança química. Aqui a água age como se fosse um solvente, dissolvendo minerais e mudando a química da rocha. E para fechar, o passo 3, o impulso biológico. As raízes das plantas, os micro-organismos, eles liberam ácidos que aceleram e muito a decomposição. No fim das contas, é a vida transformando pedra em mais vida. Incrível, né? Ok, agora que a gente já entendeu como o solo nasce, como é que a gente pode ler o que ele tem para nos dizer? Pois é, chegou a hora de decodificar o perfil do solo, quase como um geólogo lendo as páginas da história do nosso planeta. Para ler um solo, os cientistas usam basicamente 4 pistas principais. A primeira é a cor. Ela já revela de cara os ingredientes, se tem mais matéria orgânica, se tem mais ferro. Depois vem a textura, que é aquela mistura de areia, silt e argila, e ela define como a água vai se mover por ali. A terceira pista é a estrutura, que é o jeito como essas partículas se juntam, o que afeta diretamente o crescimento das raízes. E por último, a porosidade, os espacinhos vazios para o ar e para a água, que são, claro, essenciais para a vida. E olha só que legal, essa aqui é a ferramenta-chave para decifrar a textura. O triângulo textural. Eu sei, parece super complicado, mas a ideia é bem simples na verdade. Se a gente sabe a porcentagem de areia, silt e argila, é só traçar as linhas de cada lado. O ponto exato onde elas se encontram revela o nome da textura daquele solo, tipo franco-argiloso ou arenoso. É como se fosse um GPS para a gente achar a composição do solo. Bem prático. Então, a textura e a estrutura juntas criam a tal da porosidade. E aí a gente tem 2 tipos principais de poros. Pensa assim, os macroporos são como as grandes avenidas do solo, sabe? Onde a água e o ar passam livremente, com rapidez. Já os microporos são como pequenos reservatórios, que guardam a água que as plantas precisam para sobreviver. O ideal, claro, é ter um bom equilíbrio entre os dois. E essa imagem aqui mostra a diferença certinho. Na esquerda, o solo arenoso, com partículas maiores. Tá vendo os espaços grandes? São os macroporos. Já na direita, o solo argiloso. As partículas são minúsculas e se juntam para formar uma rede de microporos bem pequenininhos. Beleza? Agora que a gente já pegou a teoria, que tal ver como tudo isso funciona no mundo real? Vamos embarcar num verdadeiro safari de solos por um dos países mais diversos do planeta nesse quesito, o nosso Brasil.
Só para ter uma ideia do tamanho da diversidade, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos reconhece oficialmente 13 ordens principais de solo. 13. É uma variedade imensa, cada uma moldada por um clima diferente, um relevo diferente, uma rocha diferente lá na origem. Nossa primeira parada, o Centro-Oeste, o coração agrícola do Brasil. Esse mapa aí mostra um mosaico de solos, mas dá uma olhada na cor amarela que predomina. Essa cor representa um tipo de solo que define não só a paisagem, mas a economia de toda a região. Pois é, essa mancha amarela toda aí representa os latossolos. Basicamente, o que são eles? São solos tropicais muito, mas muito antigos e profundos que foram lavados por milênios de chuva. Isso faz com que eles sejam naturalmente pobres em nutrientes. A grande vantagem deles é que cobrem áreas imensas e superplanas, perfeitas para a agricultura mecanizada, que hoje em dia consegue corrigir essa falta de fertilidade. Agora, vamos viajar um pouco. Seguindo para o Nordeste, a paisagem e os solos mudam, drasticamente. A região é famosa por ser complexa, né? Vai do litoral úmido até o interiorzão semiárido. Lá no litoral úmido, os solos são até mais previsíveis. Mas a parte fascinante mesmo está no interior semiárido. É lá que a gente encontra os luvisolos. Pensa neles como solos que têm uma camada de argila logo abaixo da superfície. Isso é ótimo porque ajuda a segurar os nutrientes, que são preciosos. Eles são naturalmente férteis. Só que tem um porém. Num clima seco, se a irrigação for feita do jeito errado, ela pode trazer sais lá de baixo para a superfície e aí o solo vira improdutivo. É um equilíbrio super delicado. E a nossa última parada nesse safari é a região norte, dominada pela imensa bacia amazônica. Aqui a gente está falando de uma escala continental, e a influência dos rios ela é suprema. E aqui a gente se depara com um dos maiores paradoxos da natureza. Ao contrário do que se pensa, o solo debaixo da floresta amazônica, na chamada terra firme, é surpreendentemente pobre. A verdadeira riqueza, a famosa fertilidade amazônica, ela está nas várzeas. Sabe o que são? São as planícies que os rios inundam todo o santo ano, depositando uma camada novinha de sedimentos cheios de nutrientes. Ou seja, a vida da Amazônia é alimentada pelos rios e não pelo solo antigo. Depois dessa jornada toda, que foi da microescala de uma rachadurazinha na rocha até a macroescala de um continente, a gente chega na questão fundamental. Afinal, por que tudo isso importa? A ideia central é essa, e é muito importante. Solo não é sujeira. Pensa nele como a pele fina e viva do nosso planeta. É um recurso super frágil que não se renova na nossa escala de tempo e é a base de tudo, das nossas civilizações e, olha só, de onde vem 95% de tudo que a gente come. No fim das contas, toda essa ciência que parece super complexa de intemperismo, porosidade, tipos de solo, tudo isso se resume a uma coisa bem simples: o prato de comida na nossa frente. Cada grão de arroz, cada folha de alface, cada fibra de algodão da nossa roupa, tudo, absolutamente tudo, começa com a saúde desse mundo oculto que fica debaixo dos nossos pés. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? O solo nos dá praticamente tudo, mas a saúde dele depende da gente. A verdadeira questão, daqui para frente, talvez não seja o que mais a gente pode tirar dele, mas sim como é que a gente pode proteger esse recurso para garantir que ele continue nos sustentando lá no futuro.